Amigo concurseiro, amiga concurseira, vamos lá, mais um videozinho de direito penal, mais um videozinho voltado ainda a crimes contra a administração pública. Prometo a você que, se Deus abençoar e tudo correr bem, esse é o último do título 11 do Código Penal. Tá? O último de provavelmente mais 300 que a gente vai gravar, tá? Mas fique tranquilo que a gente está fechando a matéria. Dando continuidade, nós paramos na última aula falando sobre favorecimento pessoal, favorecimento real. Agora a gente vai pegar os crimes do 351 para frente. Perceba, no teu material está explicadinho que eu retirei o artigo 350, por quê? Pelo entendimento da maioria, o artigo 350 ele foi revogado por conta da lei de abuso de autoridade. Salvo engano, a lei 4.898 de 65, se eu não me engano. Tá? E tem uma discussão doutrinária, uns dizem que revogou mais uma parte, outros dizem que não revogou nada. Na verdade, a gente vai seguir o bom e velho princípio da incidência normativa típica, sabe? A tipicidade continua, o crime continua existindo, só que ele está sendo visto agora por outra norma, pela lei de abuso de autoridade. Então o Código Penal não fala mais nada, logo as bancas não se preocupam em trabalhar esse artigo. Então vamos seguir. Artigo 351 fala da fuga de pessoa presa sob medida de segurança. Eu queria chamar a atenção para você não confundir com crime de evasão mediante violência. Porque se você lembrar, eu fiz lá no comecinho de um vídeo anterior, uma comparação entre a evasão e a resistência. Resistência é aquele caso que particular não deixa com que uma execução legal ocorra. Na evasão, você tinha a fuga de um preso ou de uma pessoa colocada em medida de segurança mediante violência e ameaça. Aqui não é evasão, não é essa fuga, aqui é mera fuga. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Percebeu aqui? Ou você promove ou você facilita a fuga da pessoa. Presta atenção, a fuga por si só não é um crime. O cara tentar fugir não é crime. Pelo menos não aqui na tipificação penal normal. Ele tentou fugir. Fazer o quê? Pega ele de volta. Agora, se alguém participa, promove, facilita, permite, acompanha, aí ele comete o crime de fuga de pessoa presa. Não confunda com a evasão. A evasão é que o preso tenta sair mediante grave ameaça, mediante ameaça ou violência. Tem que ter esse ato, senão o fato é atípico. É que nem aqui. O cara tentou fugir, beleza, o problema é dele. É um fato atípico, não é crime. A condição de fuga de pessoa é quando você ajuda, permite e facilita. Está tranquilo? Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, a pena muda. Praticado à mão armada, bom, essa mão armada aqui pode ser tanto arma própria como arma imprópria. Qualquer coisa que tenha a destinação de ser utilizado como uma arma e coloque a vida de alguém em perigo, né, por conta da utilização daquele específico material. Mais de uma pessoa, mais gente ajudando, né, ou facilitando, ou houve arrombamento. É legal esse papo de arrombamento, porque se o cara tenta fugir meramente, destruindo alguma coisa, arrombando uma porta, destruindo uma parede, o STF considera isso crime de dano. O STJ não considera isso nada, porque ele tentou fugir. O direito dele. O STJ diz que não é crime de dano. O STF diz que é crime de dano, pelo menos. Não é crime de fuga, mas é crime de dano. Bom, para a gente, fica só a observação. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. De novo, concurso material. Se nessa promoção, por acaso, a pessoa que te ajudou acabou batendo numa outra, ou acabou desmaiando uma outra, um segurança, um agente penitenciário, se houve violência, você tem também a lesão corporal ou a prática de algum outro crime correspondente. A pena de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso. Uma coisa é você receber o auxílio, a facilitação de um advogado, de um colega de cela, sei lá, de alguma pessoa, até um agente penitenciário, mas que ele não tem ligação com você. Agora, se por acaso o cara que te ajudou era o responsável pela sua custódia, era a pessoa que estava com a responsabilidade da sua guarda, a pena dele vai ser maior. Tá? Deixa eu tirar meu celular daqui que está atrapalhando. A pena dele vai ser maior. Tá tranquilo? Mera observação. No caso de culpa do funcionário incumbido de custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, blá, 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 blá. Gente, essa aqui é uma modalidade culposa, você percebeu? Esse daqui é o chamado fuga de preso culposo. Ele não quis facilitar, mas ele por negligência, por burrice, idiotice, sono, ele deixou com que o cara saísse. Veja bem, esse é um dos raríssimos momentos que você vai ver um crime de administração contra a justiça, contra a administração da justiça sendo cometido de forma culposa.
Aliás, a culpa é um instituto muito próprio que a lei também tem que expressamente falar. Assim como o concurso material, o sistema culposo também. Se não falar que não existe a modalidade, se não falar que exista a modalidade culposa, não tem. Então aqui tem a fuga culposa, sim, tem possibilidade de culpa. Tá tranquilo? Coisa simples, idiota. Arrebatamento de preso, muito raro de cair em prova, até porque é tipo direto, ó. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo. Marca, por favor, no teu material, a fim de maltratá-lo. Arrebatar é judicial. Arrebatar não é Jesus trazer, Deus levar você para os céus. Aí é santificação, né? O arrebatamento aqui significa tirar você de uma situação, levar você para alguma situação, só que com o fim de te maltratar. Sabe, aquele preso que está ali na cela, ele entra na sala, pega você, meu irmão, pega com violência, com ignorância, leva para um canto só para te torturar, só para te maltratar, só para simplesmente pegar e levar com um pouco de violência, carregar essa pessoa, não é crime. Só vai ser crime se você tiver a finalidade de maltratar aquela pessoa, maltratar aquele preso. Tá? Arrebatar preso a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Sabe, o cara vem, não está comigo. Não está mais não, está comigo agora, vamos aqui. Beleza? Motim de presos. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem e disciplina da prisão. Isso aqui é obrigatório. Tem que ter perturbação da ordem ou da disciplina. Existe um conceito específico de o que significa motim? Como é que eu defino motim? Não tem um quantitativo. Não é que nem, o que configura um bando? 4 pessoas, pelo menos. O que configura concurso de pessoas? Pelo menos 2, sabe? No motim não tem isso, porque motim depende do caso. Uma penitenciária com 500 pessoas, se 100 se unirem para fazer um strikezinho ali, é motim. Porque 100 entre 500 conseguem perturbar a disciplina. Agora, uma penitenciária com 50 mil, se misturam 100, você acha que isso é motim? Vai dormir, né? Então, você depende muito da condição. De 100 para 10 é uma coisa, de 1 milhão para 10 é miserável. Tá tranquilo? Então, outro também que é muito raro de cair em prova. Esses já são mais interessantes. Patrocínio infiel, artigo 355. Preste atenção, só quem pode cometer esses crimes são advogados ou procuradores. E, de acordo com o artigo 3º lá do Código de Ética e da instituição da OAB, estagiários de direito, tá? Ele também entra. Trair, na qualidade de advogado ou procurador ou estagiário, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Patrocínio aqui significa representação. Imagina que você constitui um advogado para te proteger, para te defender, e o advogado simplesmente larga a causa do nada. Deixa eu te falar uma coisa. Essa traição pode ser tanto te entregando, quanto pode ser simplesmente falando, não quero mais saber disso aqui, vou te deixar na mão, dane-se. Existe, pelo Código de Ética da OAB, a condição de que um advogado se retire do processo, mediante carta-renúncia, tá? Ele pode, de foro íntimo, eu não estou me sentindo à vontade, se retirar, mas ele tem que realizar esse processo correto. Ele simplesmente abandonar o cara, deixar o cara trair, entregar, sabe, confidências que foram passadas a ele passar isso à frente, isso entra no patrocínio infiel. Patrocínio porque você está patrocinando a causa de alguém. Você como procurador, você como advogado, você como estagiário, na condição de, tá? O dever profissional prejudicando interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Em juízo lhe é confiado. Então tem que ter justiça no meio do caminho. Moleza. O problema é você não confundir isso com outros 2 institutos. O tal do patrocínio simultâneo ou a tergiversação, que são outros casos. Olha só. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial, de novo estagiário também, que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Patrocínio simultâneo, primeira causa. Tergiversação, segunda causa. Só para facilitar, tá? Imagina que você, dentro de uma ação, um processo judicial, você está protegendo, defendendo, patrocinando tanto o interesse do autor quanto do réu. Tem alguma coisa estranha aí, né? Você está patrocinando o interesse de ambos. Isso é patrocínio infiel. Desculpa, patrocínio infiel simultâneo. Você está defendendo as 2 partes do processo ao mesmo tempo. Cuidado com uma coisa. Se você tem uma separação, divórcio, consensual, a justiça permite que ambas as partes constituam o mesmo advogado.
A consensual vai chegar num acordo tranquilo. Agora, se for uma separação litigiosa, cada um com seu advogado. Tá tranquilo? E outra coisa, não necessariamente na mesma causa. Pode ser, aliás, tem que ser na mesma situação, mesma causa, mas não necessariamente no mesmo processo. Porque pode ser que uma causa só traga 3 processos, processo civil, processo criminal, processo administrativo. Se eu defendo o autor num processo administrativo e o réu num processo criminal, as partes se comunicam. É a mesma causa, a mesma situação, só que desembrenhou em outros processos, eu estou cometendo patrocínio simultâneo. Tergiversação, ou como diria o pessoal do Paraná, tergiversação, né? Tergiversação, eu não consigo falar não, mas é bem legal. Acho tão bonitinho. A tergiversação ocorre quando você sucessivamente patrocina a pessoa. Imagina o seguinte, você chega lá e está patrocinando a causa para o autor. Aí você percebe que o réu, tadinho, não tem culpa de nada. Aí você renuncia com o autor e na mesma causa vai proteger o réu. Logo depois, tergiversação. Cuidado que as bancas costumam muito fazer essa comparação. Porque se você reparar, esse daqui é um parágrafo único do patrocínio infiel. Né? Isso não quer dizer que eles são o mesmo crime. Eles não possuem a mesma figura típica. Então, patrocínio infiel é uma coisa, patrocínio simultâneo ou tergiversação, que aí é igual, é outra coisa, tá? É você trabalhar simultaneamente ou sucessivamente. Quando eu faço essa brincadeira de simultâneo, tergiversação sucessivamente, é só para você poder ver que são 2 institutos. Mas o nome é patrocínio simultâneo ou tergiversação, tanto faz, tá? Qualquer um dos nomes vai servir. Só não confunda com patrocínio infiel. No infiel, você trai o seu e acabou. Agora, se você patrocina as 2 partes da mesma causa, ou se por acaso você está com uma parte e de repente parte para outra, está errado. Agora não esqueça, separação consensual não tem problema. Tá beleza? Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Bom, a justiça decretou por sentença que você teve suspensão dos seus direitos políticos. Mesmo assim, você desrespeitou essa condição e quis ir lá usufruir do seu direito político. Você está cometendo um crime de desrespeito, desobediência. Meramente isso. Tá? Só cuidado com uma coisa. Se já existir uma tipificação desse crime em outras normas legais, você não está pego por esse. Por exemplo, você tem a sua CNH suspensa. A decisão judicial de que a sua carteira de habilitação está suspensa. Isso já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB. Então, esse é um crime que não é atingido por esse tipo penal. O próprio CTB já determina esse tipo. Tá? Então, nada demais, é só leitura mesmo. Daqui para frente, nós vamos trabalhar o último capítulo do título 11, que vai tratar dos crimes contra as finanças públicas. A questão aqui é a seguinte. Existe a tal da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que todo mundo já conhece carinhosamente. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio para poder estabelecer condições de funcionamento daquelas pessoas que administram o Estado. Condições de caminhar dessas pessoas dentro do pacto financeiro, tributário, econômico, orçamentário da instituição. Então, na verdade, a questão é a seguinte, depois do advento dessa lei, foram acrescentados dentro do nosso Código Penal crimes voltados a especificamente lei de responsabilidade. Então, você vai ter desde o 359A até o 359H. E nós vamos olhar cada um deles. Aqui, nós terminamos os crimes, né, contra a administração da justiça. O que a gente está vendo agora são crimes contra a finança pública. Você vai perceber que tudo se refere àquele detentor do mandato ou da legislatura que se utiliza erradamente de dotação orçamentária ou de situação financeira. Isso aqui também é bem tranquilo, é só olhar mesmo o artigo, definir ali qual é a posição, não tem muita conversa não, mas deixa eu trabalhar contigo. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo, marca aí, por favor, sem prévia autorização legislativa. Você não tem que saber muito isso, não. Mas esses crimes aqui, eles vão ter uma ligação, uma vinculação muito íntima com o direito financeiro, direito tributário, direito econômico e até mesmo com o direito administrativo. Na verdade, você sabe que existem 3 leis que são obrigatórias, que são a PPA, a LOA e a LDO. Ou LDO, depende de quem fala. O plano plurianual, que é aquele que determina toda a questão orçamentária dos 4 anos do mandato ou legislatura daquela pessoa. No caso do mandato de prefeito, né?
No segundo caso, nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é aquela que determina o orçamento de cada ano dentro desses 4. Você tem um plano plurianual que é geral. A LOA é específica para cada ano de funcionamento. A LDO é a forma que isso vai funcionar. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vai definir como que esse orçamento vai ser estabelecido, utilizado e empregado. Então, assim, você não tem tanto que se preocupar em conhecer esses 3 institutos, porque isso daí é muito específico do direito financeiro, muito específico do direito tributário. Mas é bom você ter essa noção. Se por acaso você realiza uma contratação de operação de crédito, um empréstimo, alguma coisa, uma operação de crédito por si só, sem que tenha autorização legislativa, não tem previsão legal para isso, você foi lá e fez, você comete o crime de contratação de operação de crédito. Simples. O legal é, incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo. Não só a pessoa que fez a operação, mas a pessoa que autorizou sem fazer o seguinte, com observância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. Com inobservância, sem observância do limite. A pessoa autorizou? Beleza, você faz a operação de crédito. Só que ela fez a autorização acima do limite dado pela lei. Pô, o cara autorizou a mais, ele que autorizou também comete crime de contratação de operação de crédito. Segundo inciso, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. O montante consolidado da dívida acaba... Você tem um limite também para a sua dívida que vai ser estabelecida. Se você passar desse valor, a pessoa que autoriza, e ao autorizar, ela sabe que esse limite vai ser extrapolado, ela comete também esse crime. Basicamente lei, né? Nada muito grandioso em relação a isso não. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Você que é da contabilidade vai me entender melhor, mas olha só, o que significa restos a pagar? Você tem um ano orçamentário. Nesse ano orçamentário, tem a previsão de pagamento de várias dívidas. Pode ser que o ano finalize e você não consegue pagar todas as dívidas daquele ano. Logo, essas dívidas vão para o outro ano, vão para o ano seguinte. Essas dívidas que são carregadas de um momento orçamentário para outro, é o que nós chamamos de restos a pagar. Porque é a sobra da dívida da dotação orçamentária anterior. Deu para entender? Então, todas essas dívidas que são lançadas são dívidas empenhadas normalmente como restos a pagar. Imagina que o cara empenha uma despesa no restos a pagar, ou ele comete, melhor dizendo, o pagamento de uma despesa que não foi empenhada. Não está previsto, não está lançado. Ele comete esse crime do artigo 359b. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei. Sabe aquele prefeito que chega e aproveita, né? Restos a pagar? Pô, acrescenta uma dívida aí. Não, peraí. Restos a pagar são dívidas já previstas no orçamento anterior e que não foram pagas. Então eu estou trazendo para a nova dotação orçamentária. Eu não posso acrescentar coisa ali. Quem autoriza ou quem inscreve, comete esse crime. Tá tranquilo? Nada demais também. Situação, leitura de lei. Assunção de obrigação no último ano do mandato da legislatura. Esse aqui é um dos bem cobrados em prova. Sabe por quê? Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação. Assunção, assumir, né? Não é o Fábio Assunção, não, tá? Pelo amor de Deus. Sublinha isso no teu material. Nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente, disponibilidade de caixa. Sabe aquele cara que é prefeito, disputa a reeleição e não ganha? Aí ele pensa assim, deu o outro. Só para ferrar o peão, eu vou encher isso daqui de despesa. Eu vou assumir várias obrigações, serviços, contratações, licitações, obras, estou nem aí. Não tenho dinheiro para pagar no meu exercício e estou pouco me ferrando se tem previsão para o exercício seguinte. Ou seja, a minha intenção é qual? Ferrar o cara que vai me suceder. Porque já que eu não ganhei, eu fico com raivinha. Amigão, olha o que ele fala. Nos 2 últimos quadrimestres do meu mandato, eu não posso assumir dívida nenhuma, salvo aquelas que eu vou conseguir pagar no meu exercício. Tinha prefeito que fazia isso só para dizer assim, tá vendo? Olha o que eu fiz. Olha quanta obra, quanta benfeitoria eu trouxe para vocês. Pô, e vocês não gostam do meu trabalho, estão falando mal de mim? Olha quanta coisa boa eu fiz por vocês. Tá de brincadeira, né? O cara encheu
a administração pública de dívida só para depois bater no peito e falar, eu fiz. Só que ele não pagou, não tinha previsão orçamentária para pagar no outro, não tinha dinheiro, não tinha nada. Vai dormir, né? Deixou o prefeito novo na merda. Tá tranquilo? Presta atenção. Se tiver disponibilidade de caixa para pagar no exercício seguinte, ou se por acaso eu consigo pagar no meu exercício, eu não cometo crime de assunção de obrigação. Ordenação de despesa não autorizada está na cara, né? Ordenar despesa não autorizada pela lei. A lei não prevê aquela despesa, você vai lá e ordena, comete um crime. É só saber ler. Prestação de garantia graciosa. Olha que nome bonito do crime, né? O que significa isso? Normalmente, olha só, prestar garantia à operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor de garantia prestada. Normalmente, quando se faz um procedimento orçamentário dentro da administração, dentro da contabilidade comum, quando você realiza uma operação de crédito, você dá uma garantia. Só que você requer que uma contrapartida seja dada também. Se você vai dar uma garantia, a outra parte também tem que dar uma contra-garantia. E essa contra-garantia, obrigatoriamente, tem que ser do mesmo valor ou de valor superior à garantia que eu dei. O que significa esse papo de prestação de garantia graciosa? É porque eu chego para você e falo, olha só, vamos realizar uma operação de crédito, toma minha garantia. Não precisa, está tranquilo, confio em você. Não preciso de contra-garantia. Preciso sim. E obrigatoriamente essa contra-garantia tem que ser de valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, tá? Atenção só para o que está aqui, ó. Não foi constituída contra-garantia em valor igual. Às vezes o cara até constitui contra-garantia, só que no valor inferior à garantia que eu ofereci. Tá beleza? Letra da lei de novo. Não cancelamento de restos a pagar. Deixar de ordenar, autorizar ou promover cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Nós vimos um crime anterior em que você inscrever acima do que a lei permite é um tipo de crime. Aqui não é o crime de você inscrever despesa, é o crime de você não cancelar. Você vai lá, verifica o restos a pagar. Opa, tem despesas lançadas aqui que extrapolam o limite legal. Vou mandar cancelar, vou mandar desautorizar o pagamento. Se você olhou e falou, já está aqui mesmo, então deixa o cacete. Você cometeu o crime de não cancelamento de restos a pagar. Fácil também. Aumento de despesa com pessoal no último ano de mandato da legislatura. Esse é o outro mais cobrado. Enquanto a gente tem aquele de despesa, né, assunção de obrigação durante o último ano de mandato, aqui a gente tem especificamente gasto com pessoal. Olha só. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal. Não é com obra, com serviço, é com pessoa. Com cargo comissionado, com, sabe? Nos 180 dias anteriores ao final do mandato da legislatura. 6 meses. Presta atenção. Cuidado. Assunção de obrigação geral 2 últimos quadrimestres do último mandato da legislatura. Assunção de despesa com pessoal 180 dias do final da legislatura. É muito comum as provas inverterem as obrigações, né? Assunção de obrigação, porque tudo é proibido, né? Mas inverter a situação com o seu prazo, com esse tempo estabelecido. A assunção de obrigação não pode ser realizada dentro de 180 dias do último mandato. Não. A assunção de obrigação, 2 últimos quadrimestres. E o último mandato, tem prova que coloca lá nos 2 últimos mandatos, nas 2 últimas legislaturas. Não. Último mandato, último ano do cara. Assunção de obrigação, lembre-se, 2 últimos quadrimestres. Aumento de despesa com pessoal, 180 dias. Por fim, oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Ordenar, autorizar ou promover oferta pública, colocação de mercado financeiro de títulos de dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Isso aqui é simples. Normalmente a administração pública ela coloca títulos da dívida pública à venda, para que uma pessoa possa adquirir esse título e ela vai acabar se tornando detentora de uma ordem que futuramente vai gerar um dinheiro para ela e ao mesmo tempo a administração arrecada uma grana imediatamente. Enquanto você que adquiriu o título só vai receber daqui a 300 anos, talvez seu bisneto receba por você, a administração pública levanta dinheiro na hora. Agora, isso é uma coisa que tem que ter previsão legal, tem que ter registro de liquidação, de custódia. Não é também chegar e colocar qualquer título, sem que a lei permita. Se você fez isso sem permissão da lei, você comete um crime. Você percebeu que todos esses crimes aqui referem-se a
uma despesa não autorizada, uma despesa acima do limite, ou uma contratação que não poderia fazer dentro de um prazo temporal, uma venda que não podia acontecer, tudo é você atacando a finança pública, você fazendo coisas contra aquelas 3 leis orçamentárias principais e contra todo o foco de financiamento de finança pública da administração em geral. Ufa, foi-se o título 11 do Código Penal, graças a Deus. Você deve estar bem de saco cheio, né? Olha só, eu vou te dar uma ideia logo de fim de trabalho. Onde você vai se focar mais? Crimes praticados por funcionário público contra a administração e crimes contra a administração da justiça. Segundo grau de importância, crimes praticados por particular contra a administração pública. Lá embaixo, no grau de importância, crimes praticados contra a finança pública ou crime praticado contra o funcionário público estrangeiro. Ou seja, tu vai estudar bastante esses caras aqui do primeiro grau, vai dar uma atenção para o segundo grau, no último grau de importância, mera leitura. E mesmo assim, naqueles crimes praticados por particular do segundo grau de importância, estão aqueles que eu trabalhei com você com mais carinho, são mais cobrados. Os outros é mera leitura. Tem no teu material, teu PDF aí complementar, tem bastante coisa para você não se perder e não ter nenhum problema na hora da prova. Tá tranquilo, meu amigo? Então, olha só, deixo aqui um abraço pro pessoal do TJ, nós não nos veremos mais no direito penal, beleza? Para vocês, termina aqui a nossa caminhada. Pessoal aí da PM, pessoal da CFO, a gente se vê. Aliás, não, perdão, né? Pessoal do TJ, a gente vai se ver ainda num vídeo de exercícios que nós vamos preparar para vocês na semana que vem. Tá beleza? Mas só para isso também, depois eu não falo mais de matéria contigo não. Tá beleza? E também vou parar de dar uma de russo. Estou me sentindo mal já. Fica um abraço para vocês, bons estudos e vamos nessa, que a aprovação é tua.